Oi, pessoal. Então, a aula 6 é a continuação das funções orgânicas oxigenadas, apostila capítulo 26, tá? Então, a gente começa com a função éter. Vocês têm lá na página 18 da apostila de vocês, tá? Então, os grupos orgânicos formados pelo éter, eles possuem um átomo de oxigênio entre dois carbonos. Então, vocês têm ali a fórmula do éter dietílico ou etoxietano. Vocês têm um heteroátomo, pessoal, tá? Naquela classificação de cadeias carbônicas que a gente falou sobre isso. Então, é um não metal entre dois carbonos, tá? Então, geralmente é o oxigênio. No caso do éter, é sempre o oxigênio, tá? Então, nós temos ele ali em vermelho na fórmula espacial e embaixo na fórmula estrutural a gente tem o oxigênio entre dois carbonos. Então, sempre vai ser um éter, tá? Éter. A nomenclatura deles não especifica aqui, mas sempre começa com etox e depois a gente tem a nomenclatura parecida com os hidrocarbonetos, tá? Então, o etox, et quer dizer dois, que eu tenho do lado direito, dois carbonos. Ox identifica o oxigênio, né, como o principal da função ali. Depois, etano, et do outro lado esquerdo, dois carbonos, AN, ligação simples entre os carbonos, e O, que desse lado ele vai classificar só como hidrocarboneto, tá? Então, etox, sempre você vai identificar a nomenclatura para um éter. Ou então, mais fácil ainda, o nome éter dietílico, né? A palavra éter na frente já identifica a função di, porque nos dois lados tem dois carbonos, tá? E termina com ílico, tá? Aí a terminação parecida com uma das nomenclaturas dos álcoois também. Então, éter, uma conhecida forma do éter, o éter comum, o mesmo que estava na página ali anterior, agora tá repetindo aqui, tá? Líquido altamente volátil, usado na medicina como anestésico, e atualmente entrou no desuso em razão dos perigos de causar incêndios, tá? Esse éter também é conhecido como denominações de éter etílico, éter dietílico, éter sulfúrico, tá? Existem vários nomes para ele, tá? Mas o nome normal, digamos assim, é éter etílico, ou também, a gente colocou ali anteriormente, o etoxetano, tá? O éter dietílico, ele também é utilizado como princípio do lança-perfume junto com o clorometano, tá? O éter também, né, aqui, para vocês acharem, né, digamos assim, um exercício aí, para já saberem, né, porque vocês vão ter que saber reconhecer os grupos orgânicos, ó. Tem vários grupos ésteres nessa planta, que é chamado de planta quebra-pedra, um chá popular, né, que contém vários grupos, ó. Toda a estrutura dela tem vários grupos étericos, né. Então, a gente tem aqui, nós temos vários ali mostrando todos os carbonos e tem alguns, né, que estão subentendidos os carbonos ali que compõem esses heteroátomos, né, que estão os heteroátomos, o oxigênio ali completando mais um composto éter. Agora os aldeídos, voltando um pouco aqui que está fora da ordem do livro de vocês, na página 14 vocês têm a função aldeído, tá? Então, os aldeídos, eles têm sempre na extremidade C, né, que é o carbono, dupla ligação com oxigênio, e H, tá? A nomenclatura deles também segue a sequência dos álcoois, tá? Nós temos o Et ali, porque ele tem dois carbonos, a N, porque tem ligações simples entre os carbonos, e a L, que vai identificar esse nome usual para os aldeídos, tá? Então, o etanal, esse daí. Então, nós temos ele na estrutura dele, estrutural plana, a fórmula estrutural plana e a fórmula espacial dele, tá? Ali na apostila de vocês, você tem o exemplo do benzaldeído, que é um composto que tem a função aldeído, né? Carbonila ali, aldeídica, só que ela tem também um grupo aromático junto, né? Quem quiser acompanhar aí junto, tá? Então, o metanal é o principal aldeído, sendo conhecido também como aldeído fórmico ou também, né, conhecido como formol. Quando dissolvido em água, forma uma solução conhecida como formol, por isso, tá? O formol tem a propriedade de desnaturar as proteínas, tornando-os resistentes à decomposição por bactérias. Por essa razão, é utilizado como fluido, né, para embalsamar
conservar peças biológicas anatômicas e também como antisséptico. A gente sabe que também era utilizado há um tempo atrás como que hoje em dia utilizam outros tipos de aldeídos, tá? Mas não é o metanal, não é o aldeído fórmico, mas também é outro tipo de aldeído que faz o alisamento de cabelo, só que não é tão tóxico quanto o formol. O formol vai se tornar tóxico quando ele é passado no cabelo e quando ele é seco, né? Porque vai o vapor dele que é tóxico, certo? Aqui também, né, tem dois ali, o geranial e o neral, né, os dois ali na ponta. Lembrando que CHO tem que abrir, né? O que vai acontecer? Aquele carbono da ponta, dupla ligação com oxigênio e hidrogênio na ponta, a mesma coisa pro neral, tá? Eles são utilizados na indústria, né, que eles vão imitar o gosto da menta e do limão. Ok? Gosto toques cítricos, né, em alguns produtos ali. Então, por isso que a gente diz que é tudo artificialmente aromatizado, tá? Tudo vai imitar o gosto de determinadas frutas, determinadas bebidas, por exemplo, também, tá? No caso dos ésteres. Então, a gente tem ali também dois grupos bem utilizados na indústria de alimentos. Perfume também, tá? Depois, o grupo das cetonas, pessoal, a gente tem carbono dupla ligação com oxigênio no meio da cadeia carbônica, tá? Quem estiver acompanhando, a página 16 e 17 fala sobre as cetonas, tá? E vocês têm que saber reconhecer. Então, sempre entre dois carbonos, você vai ter carbono dupla ligação com oxigênio. Nunca uma cetona vai ter menos de 3 carbonos, tá? No caso, a menor delas é a propanona, que é essa que aparece aqui, que é a vulgarmente chamada acetona, tá? Prop, mesma nomenclatura, né? Quase sempre a mesma coisa. Prop, 3 carbonos, AN, ligações simples entre os carbonos, e ona, que identifica o grupo das cetonas, tá? Então, a acetona, né, que eu falei para vocês, é um solvente orgânico e também a acetona pura, ela é controlada pela Polícia Federal, né, porque ela é a base para mistura da extração da cocaína, tá? Então, é bem controlado aí, só as universidades podem ter a acetona pura, a PA, que a gente chama. Depois, pessoal, os ácidos carboxílicos, tá? Um dos principais grupos orgânicos aí. Então, aqui o que a gente tem? Na extremidade, a gente tem dupla ligação com oxigênio e OH, tá? Aqui, ó, vocês têm que saber a diferença entre esses aldeídos. O aldeído tem dupla ligação com oxigênio e H na extremidade. Esse tem 2 oxigênios, um com dupla, outro com OH embaixo, com oxidrina, na extremidade, tá? Então, ele faz parte da composição de vários medicamentos, como a aspirina, por exemplo, ácido acetil salicílico, tá? Então, por exemplo, ali você tem o ácido metanóico, tá? Então, começa a palavra com ácido, mete que tem um carbono, AN, uma ligação ali simples, né? Na verdade, com oxigênio, só para não deixar sem, né? E óico, que identifica o sufixo dos grupos dos ácidos carboxílicos. Então, ó, ácidos monocarboxílicos alifáticos com até 4 carbonos são líquidos incolores solúveis. Ácido metanóico, né, que é esse exemplo aqui, que aparece aqui de novo. É um líquido incolor de cheiro irritante, bastante corrosivo, também conhecido como ácido fórmico, colocado em formigas, tá? No caso, é encontrado em formigas, contém grandes quantidades desse ácido, né? Uma formiga bem venenosa, quando injetada através de mordida, produz uma reação alérgica no tecido humano, tá? Caracterizado por coceira e edema, tá? Então, esse é o ácido metanóico, ou conhecido como ácido fórmico. Aquele do aldeído é aldeído fórmico, que é o formol, então não confundir. Aqui também nós temos os ácidos carboxílicos com mais de 10 carbônicos, tá? Então, classificados como os ácidos graxos, são encontrados em óleos e gorduras, são sólidos insolúveis em água, são as gorduras boas que a gente chama, que, por exemplo, o ômega 3, tá? É um ácido carboxílico graxo poliinsaturado presente em peixes marinhos. Então, ele auxilia na diminuição de níveis de triglicerídeos e colesterol ruim, o LDL, e favorece o aumento do colesterol bom, o HDL, tá? E aí, vocês têm lá na página 26
os ésteres. Cuidado para não confundir os éteres com os ésteres. O éter tem um carbono, um oxigênio entre dois carbonos, um heteroátomo entre dois carbonos. Os ésteres têm dois oxigênios. Um vai ser heteroátomo e o outro vai ser dupla ligação com um carbono, tá? Então, ali na página 25, vocês podem ter uma ideia, né? Mostrando ali como que é. E também aqui vocês têm o exemplo, né? Na forma espacial, estrutural, plana, do etanoato de etila, tá? Então, ó, são compostos resultantes da reação entre um álcool e o ácido carboxílico com esterificação. Ocorre a substituição do grupo OH do grupo carboxílico por um grupo OR ou OAR, tá? Então, pode ser o que falta ali, né, que está colocado entre parênteses para vocês, é a parte da cadeia carbônica que vai ser formada ali, tá? Assim que embaixo ele continua, ó. Tem o heteroátomo e continua a cadeia carbônica. Então, nomenclatura dele. A primeira parte, tá? Por exemplo, que a gente tem onde está a dupla ligação com oxigênio, etanoato. Et, porque eu tenho dois carbonos, a N, ligações simples entre os carbonos, e O, porque nessa parte eu vou contar como se fosse um hidrocarboneto normal. E aí termina com ato, tá? Essa parte. Do outro lado, aí eu vou ter et de novo, porque eu tenho dois carbonos, e aí termina com ila. Então, a nomenclatura dos ésteres sempre tem essa denominação. Primeiro o ato, que corresponde à primeira parte da molécula, e depois o ila, que denomina a outra parte da molécula, tá? Então, ésteres de baixa massa molecular são líquidos incolores, e à medida que se aumenta a massa molecular, eles vão se tornando mais viscosos e gordurosos, até formarem a forma sólida, no caso, no aspecto de cera, tá? Mas a utilização deles mesmo é utilizada na indústria alimentícia. Eles imitam gostos artificiais de qualquer coisa, tá, gente? Então, ali os sorvetes, vocês podem ver que todos aqueles sabores ali são artificialmente, né, colocados como flavorizantes, tá? Imita o sabor de frutas como a laranja, abacaxi, limão, etc, tá? Então, balas de tudo quanto é jeito, todos eles são aromatizados, são flavorizantes, colocados ali para imitar o gosto de frutas ou bebidas, por exemplo, tá? Aqui, ó, a manteiga também é classificada como essa, derivado de misturas de ácido linoleico e oleico, tá? Então, a manteiga é gordura insaturada, né? Vocês estão vendo que ali na cadeia carbônica tem duplas ligações, e olhem ali, ó, a gente tem a partir de ácidos, tá? Ali a gente tem ácido oleico, ó, é um ácido carboxílico, junto com ácido linoleico, a gente tem, então, a mistura dos dois, a gente tem o ácido, a gente tem a manteiga, tá? E a última parte que a gente tem aí para vocês são dos sais orgânicos na página 28, tá, pessoal? Então, aqui a partir de um ácido orgânico, mais uma base, vocês têm sal e água, e a gente vai denominar essa nomenclatura a partir dessa reação. A gente tem, então, um ácido orgânico. Os sais orgânicos derivam dos ácidos pela substituição do hidrogênio ionizado da carboxila por cátions. Então, vocês têm ali, ó, C dupla O e o O negativo com Me. Aquele Me corresponde a um metal que vai ser ligado ali, tá? Então, para vocês terem um sal orgânico, eu vou ter que ter parte dela, parte da estrutura, tá? Ali na página 28, tem bem no início, ele mostrando para vocês também. Tem o Me, tem a parte de estrutura parecida com ácido carboxílico, que vocês vão retirar, vai ser retirado o hidrogênio e vai ser acrescentado um metal. Geralmente, esses metais são o sódio e o potássio. Tem os que ativam, essa que não é um metal, que é a amônia, que é o NH4+, tá? Que também pode ser considerado como um sal orgânico, não sendo composto por um metal, uma exceção, tá bom? Então, nomenclatura, nome do ácido, oicoato, mais o D, mais o nome do cátion, tá? O cátion é um metal. Então, a estrutura ali, né, que a gente tem o benzoato de sódio. Então, aqui essa primeira parte é parecida com os ésteres, né?
o nome do ácido, terminado com O e com o ito, e o dissódio, que é o sódio que aparece lá embaixo, ligado ao oxigênio, tá? O benzoato de sódio é um dos principais agentes bactericidas, né, utilizados nas indústrias de alimentos e bebidas também, tá bom? E também fazem parte da esterificação, as reações de esterificação na fabricação de sabões, tá? Então, pessoal, aqui, ó, tem todo o esquema, tá? O que a gente viu na aula, na metade da aula 5 e em toda essa aula 6, tá? É bastante coisa, mas vocês vão ter que saber identificar, né, os grupos orgânicos, que tem mais os nitrogenados ainda que falta, tá? Então, os álcoois, OH em carbono saturado, o fenol, anel aromática com OH, né, hidroxila ligado a ele, enol com dupla ligação ligado a OH, hidroxila, aldeído na extremidade, o grupo carboxila, desculpa, que vai ter carbono, dupla ligação com oxigênio, tá? O ácido carboxílico na extremidade, carbono, 2 oxigênios, né? Dupla ligação com oxigênio e OH embaixo. Sais orgânicos tem o desmembramento da forma do ácido carboxílico junto com o metal. Éster, você tem o heteroátomo e também uma dupla ligação com oxigênio. O éter, só o heteroátomo, o oxigênio entre dois carbonos. E a cetona, carbono, dupla ligação com oxigênio, o grupo carbonila. Então, que a menor cetona é a propanona, tá? Tem que ter 3 carbonos para ser uma cetona. Então, vocês vão olhar aqui nesse esquema, tá bem legal, tá? Que eu peguei aí na internet para vocês verem, para terem a base das funções oxigenadas, tá? Aqui é o mesmo exercício que tinha no outro, só que agora a gente consegue identificar o éter e a cetona que a gente já viu, tá? Então, o éter é aquele que tem, ó, o oxigênio entre 2 carbonos, o carbono daquela que está ligado àquele anel aromático, e o carbono ali do CH3 que está na bolinha amarela, tá? Ali é um éter. A cetona, que está na bolinha azul, tem 2 carbonos ali do lado dele, e o carbono que está ligado àquela dupla ligação com o oxigênio, tá? Então, é a letra A ali, conforme a talidomida. Aqui, nós temos um exercício, né, que, resumidamente, né, nós vamos ver aqui, ó, ali, em relação à reticulina, tá? Ambas apresentam as funções éter e hidroxilafenólica verdadeiro e verdadeiro, tanto o vermelho quanto o amarelo, ó. O amarelo é o grupo fenólico ligado ao anel benzênico. E também a função éter é o quê? O éter é um heteroátomo entre 2 carbonos, é aquela bolinha vermelha ali, tá? Depois, 2, ambas apresentam uma amina terciária, a gente não viu ainda a amina, tá? E F, ambas apresentam 2 anéis aromáticos. Então, a morfina, ela tem só um anel aromático, que tá ali em cima, tá? E a rediculina, a gente tem tanto o éter quanto o fenol, né? Mas a gente tem, nesse caso aqui, 2 anéis aromáticos, a morfina que não tem, tá bom? E aqui, pessoal, para fechar, estão os exercícios para entregar no dia 24, correspondente à aula 6, essa que a gente está fechando agora, tá? Eu sei que é difícil, é muita informação, é muita coisa, mas a gente tem que seguir adiante no conteúdo, tá? Então, se não entenderam, se não, né, não consegue entender, procurar em outras videoaulas, né? Porque aqui também é uma correria, a gente fala muito rápido, né? Muita coisa. E então, assim, vou tentar fazer, tá? Qualquer dúvida, a gente tá, né? Me procurem pelo WhatsApp nos horários que eu trabalho em aula, né? Que é quarta e sexta de manhã. Ou então, vocês me perguntem no mural, né? Da plataforma. E quando eu entrar, eu vou responder, tá? Porque não é todo dia que eu entro lá também, né? Eu tenho outras escolas, tenho outra escola para trabalhar, tá? Então,
vocês vão perguntando ou vão buscando entre si, vão estudando pela apostila, por essa aula, ou também por outras videoaulas, né? Que provavelmente, né, tenha muita coisa mesmo aí na internet, tá? Mas tem que saber reconhecer as funções orgânicas, isso tem que saber, tá bom? Até mais!